o VAR chamou, o árbitro expulsou. Então, o que eu acho? Pra mim, não tem polêmica nenhuma nos lances. O Fagner fazendo o que ele sempre fez. Num lance burro, num lance desnecessário, não ia gerar ali situação de gol. O Fagner dá um pisão no tornozelo do Calleri. Mereceu a expulsão e foi pênalti. No outro, o André Ramalho, ele dá uma cotovelada no Luciano. Ele dá. Se ele vai só com o ombro, não seria lance de expulsão. Talvez, de uma forma muito forte, lance pra falta, cartão amarelo. Agora, ele levanta e ele dá. Ele dá, eu acho que nem é cotovelada, né? Eu acho que é uma abraçada na cara do Luciano. O VAR chamou, o árbitro expulsou. Então, o que eu acho? 2 lances burros, 2 lances desnecessários, e eu acho que não dá pro torcedor do Corinthians reclamar de arbitragem. Eu tava vendo, tem muito torcedor do Corinthians reclamando. Pra mim, os 2 mereceram, e nos dois, faltou inteligência, na minha opinião. Tanto pro André Ramalho quanto pro Fagner, mas do Fagner não dá nem pra falar, porque já é de costume. Uma derrota com resquício de burrice do Fagner e do André Ramalho. Porque os dois hoje, pra mim, podem sim ser considerados os grandes culpados pela derrota do Corinthians. O jogo tava igual. O Fagner faz um pênalti imbecil que não iria originar nenhuma situação de gol, pisa no tornozelo do Calleri dentro da área. Ele ser desleal fora da área, Piperno, num lance como aquele, já é algo burro. É burro. Porque ele sabe que tem o VAR e que ele pode ser expulso. Claro. Dentro da área é uma burrice dupla. Que ele foi expulso e deu o pênalti pro rival. Ali muda o jogo completamente, porque você dá um gol pro rival já com um jogador a mais. Então o Fagner hoje foi vilão, sim. Foi burrice, sim. Assim como foi do André Ramalho. O André Ramalho, se ele vai com o ombro, ele não é expulso. Mas ele levanta. Claro que o torcedor vai querer reclamar, o torcedor do Corinthians vai querer reclamar. Não tem reclamação. Deu sim uma abraçada ou uma cotovelada na cara do Luciano e foi expulso. Agora, Flávio Prado, você estava comentando o jogo. É surreal o quanto a burrice de 2 jogadores pode comprometer um resultado. Né? Porque o jogo estava igual, estava no começo ainda. De repente, o Fagner, em um lance, ele deixa o Corinthians com um jogador a menos e dá um pênalti pro São Paulo. Ele deu um pênalti pro São Paulo, porque ali não ia sair nada. O Calleri já estava meio desequilibrado. Vamos colocar o lance, né? Porque é um lance que o Fagner pisa no tornozelo do Calleri de uma forma muito burra. Pode botar aí, PH. Aí, ó, olha aí. Olha isso. Ó, o Calleri não ia fazer nada. Olha isso, cara. Chance nenhuma de gol, ninguém, ele já tava caindo. E ele já tá caindo, ó. E aí o Fagner, ele pisa no tornozelo do Calleri. Aí vai dizer, mas não pisou com muita... Gente, ele pisou. Ele pisa, não é dizer que ele foi na bola. Não tem como dizer que ele foi na bola num lance desse. E aí, Flávio, é o que eu digo. O Fagner, se ele fizesse essa falta fora da área, já seria uma burrice enorme. Porque tem o VAR, ele seria expulso. Dentro da área... é a burrice ao extremo. E ali compromete totalmente o jogo pro Corinthians. O jogo tava... Boa noite. O jogo tava muito igual mesmo, e no nível rasteiro. Não era ruim, era rasteiro. Uma coisa horrorosa. Um chute no gol mascado do Lucas. E nem nada. Nem o chute pra fora teve. Um negócio inacreditável. E aí, com esse lance, muda tudo. Não sei se ele fez propósito ou não. A verdade é que ele faz. E aí foi constatado. Mas, eu queria falar, Piperno, Bruno também, sobre a outra expulsão do Corinthians. Para mim foram 2 expulsões imbecis que colaboraram muito para manter o Corinthians ali num drama na zona do rebaixamento. Essa a gente já viu a do Fagner. Olha a do André Ramalho. Também não era oportunidade de gol. Ele ia levar um balãozinho do Luciano, tá bom, é do jogo. Olha isso, cara. Toma o balão. Ele dá a abraçada, não é ombro, não é disputa de corpo. Olha lá, é com o braço, ou é o antebraço ou é o cotovelo, que bate na cara do Luciano. Ele foi muito ingênuo, ele fez uma falta burra. Tem corintiano que tá reclamando mais desse lance do que do Fagner. Me desculpa, eu acho que os 2 mereceram a expulsão. Foi imprudente da mesma forma que o Fagner, deixa o cotovelo,
E pra mim não tem do que reclamar, Piperno. Eu acho que a expulsão foi justa. E tem uma coisa, que até a gente conversava fora do ar aqui. Ontem, o Paulo César Oliveira, que eu citei hoje no primeiro Canelada, estava explicando que há uma resolução da CBF recomendando a expulsão em todos esses lances de mão e braço no rosto. A gente pode até questionar a intensidade ou a intenção, né, de alguns desses contatos, mas o fato é que há, segundo ele, uma recomendação nesse sentido. E mais, nas avaliações que a comissão de arbitragem faz e que é distribuída a todos os árbitros na segunda-feira, então eles pegam a rodada do final de semana, dão uma geral, avaliam os lances polêmicos e comunicam isso aí aos árbitros. Então, a avaliação da comissão em relação ao lance da expulsão do Carlinhos do Flamengo no domingo passado deu razão ao árbitro. Ou seja, isso, diga. Está voltando pro ar na Rádio Jovem Pan? De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Piperno falando sobre os pênaltis aí a favor, sobre as expulsões do time do Corinthians. Então, a expulsão do Carlinhos do Flamengo contra o Grêmio, que também foi um lance lá de, enfim, esbarrão ou eventualmente uma cotovelada. Até hoje eu não tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso, muito bem formada em relação a isso. O lance dele no Kahneman, o jogador do Flamengo foi expulso. A comissão de arbitragem considerou que o árbitro acertou. E aí, então, comunicou a todos os árbitros sobre também esse lance no pacote lá das avaliações das decisões polêmicas de cada rodada, como é feito a cada início de semana. Ora, o árbitro recebe lá o relatório. Enfim, ele está lendo, puxa vida, aquela cotovelada teve uma expulsão correta. Ora, se acontece um lance parecido ou quase igual, o que o árbitro vai fazer, até influenciado por aquilo, vai agir da mesma forma. E eu acho que, no caso de hoje, a jogada do jogador, do zagueiro do Corinthians, ela é até mais passível de expulsão. Ela é uma demonstração mais explícita de agressão do que foi a do Carlinhos. Então, portanto, para mim, decisão correta do árbitro. Duas expulsões burras, mas justas, né, Bruno Prado? Eu acho que não tem o que o torcedor do Corinthians falar hoje de arbitragem. A culpa não é do árbitro, da burrice, da ingenuidade, da imprudência o Fagner, gente. Eu não sei quando que esse cara vai aprender. A quantidade de vezes que esse cara já foi expulso de forma imbecil é surreal. Mas tem um outro lado também. Às vezes o torcedor do Corinthians alimenta isso. Que nem agora lá no treino aberto. Eles gritaram, né? Fagner, quebra o Luciano. Eles alimentam. O cara já faz um bando... Assim, Fagner quase quebrou a perna do cara aquela vez, né? Quebrou, né? Imagina agora na quarta-feira. Se eu tiver com esse temperamento aí, não ia, de falta burra dentro de campo. E às vezes a torcida alimenta, parece que acha legal, e aí o cara pode entrar naquela pilha. Eles cumpriram fielmente o que a torcida mandou. Garoto. O Fagner não, mas o André Ramalho, parabéns, cumpriu. A torcida pediu e ele cumpriu. Esse é um cara que cumpre o que a torcida pede mesmo. Então não é? Cumpriu. Tá certo, Aproveitou o treino aberto para ouvir a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus? Ele fez. Deu uma cotovelada no cara. No futebol aqui, dão muita importância para essa coisa de intimidade, de querer mostrar que tá jogando com raça, de intimidar o adversário. E uma bobagem imensa, né? As duas expulsões justas que jogaram a partida do Corinthians, jogaram fora, jogaram no lixo. O Corinthians, o jogo era igual até a expulsão do Fagner. E o pênalti, né? No mesmo lance, o pênalti e a expulsão. E a partir daí, ficaria muito difícil. O São Paulo realmente não fez uma grande partida. Mas com a vantagem numérica e depois uma vantagem ainda maior, era muito difícil perder o jogo. Então, o Fagner e o André Ramalho foram decisivos para que esse jogo ficasse a favor do São Paulo. Duas expulsões justas e bobagens, né? O lance do Caleri não ia dar nada mesmo. O Fagner faz um pênalti e já tinha amarelo, toma o segundo amarelo. E o André Ramalho, fora do lance, vai lá e dá uma cotovelada no Luciano. Então não
que reclamar, as expulsões foram merecidas e isso comprometeu totalmente o jogo do Corinthians e pode comprometer o campeonato, que do mesmo jeito que o lado emocional ele pesa muito aqui nos clubes brasileiros. Os times são muito pressionados, tem muito jogo, tem sempre tá tudo sempre numa temperatura muito alta. O São Paulo hoje... Eu fico imaginando assim, perdeu pro São Paulo. Se perder pro Flamengo, depois pega o Inter, que não é jogo fácil. E depois tem a volta pro Flamengo, na Arena. Ou o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Em confronto, depois ainda já tem o Racing. Cara, é só pedreira, cara. É só pedreira. O Corinthians tá no... Até esse sufoco que tomou no final, com jogadores a menos, com certeza tem a ver com o lado emocional. Vem de uma eliminação, medo de perder um jogo que estava ganho e tinha uma vantagem numérica, e a tendência é que com a vitória o time jogue mais tranquilo agora. E o Corinthians, que também no emocional estava se recuperando porque vinha ganhando, não dá para saber como vai ser agora. Agora ele joga com o Flamengo quarta-feira na Copa do Brasil. Se ele perde esse jogo no Maracanã, que é normal, vai, 1-0 que seja, Flamengo 1-0. Depois de uma derrota no Clássico, pode mexer de novo com o Corinthians. O que jogou pra cima nos últimos jogos pode jogar pra baixo também. E pode ser um Flamengo já com o Tite demitido. Pode. O que gera um ânimo no time. Sim, mudança. Não, mas tô falando, pode continuar uma bosta. Cria-se um fato. Cria-se algo novo. Não é a monotonia que tá, a crise que tá. É todo mundo sendo muito pressionado. Agora, é isso que eu ia falar com vocês, né? O Bruno levantou essa situação do Corinthians, de ter uma nova pressão, só que a torcida do Corinthians, eu gosto de acompanhar aqui, eu tô fazendo o programa e eu tô olhando as redes sociais, tá reclamando de um lance também do Calleri no André Ramalho. Antes desse, ou seja, pode ter sido um revide. Eu sou sincero, não vi direito aqui, como eu tô no programa, ó. Não, foi antes, é claro que foi, né? Porque senão ele não tava expulso. O BH. Claro. Ó, olha aí, ó, tem um braço pra trás do Calleri. Do juiz, olha a posição do lado do árbitro. Eu tô falando aqui porque eu acompanho as redes sociais e a torcida do Corinthians postou. E aí? Por que ele não foi expulso nessa? Porque reclamar da expulsão do André Ramalho, pra mim, não dá. Porque ele mereceu, ele deu. Minha pergunta é, o Calleri deu nessa também? Bota de novo o PH, que até eu tô com dúvida. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Porque é um lance que é corrida, ele tá caindo, mas ó, Amarelo? ele deixa. Deixa. Meu negócio ele deixa o braço será pra bater na cara do André Ramalho, ou ele deixa o braço... Não dá. Eu acho que ele dá a bolacha. Ele dá. Também acho que ele dá. Errou, Ar. Era pra ter sido expulso. E se o Calleri fosse expulso, ficaria 10 contra 10, e o Corinthians não teria o André Ramalho expulso, porque ali pode ter sido um revide. Aí eu acho que foi prejudicado o Eu Corinthians. acho até que ele tentou acertar 2 vezes, que na primeira ele não conseguiu o braço direito. Aí ele acerta com o esquerdo. Era um lance que ele poderia ser expulso, sim. Mas você vê como é bom a gente estar ligado, né? Aqui na rede social. Porque a gente ia falar, não teve nada de errado na arbitragem. A questão de uniformidade e critério. Se valeu para um pau que dá em Chico, dá em Francisco. E é VAR, né? Aí o VAR poderia chamar. Exatamente. Olha, o Porcari até me mandou um negócio aqui sobre isso. Olha, diz que é uma recomendação de 2020. E o texto diz, acabar com o uso do braço do rosto do adversário, isso é uma bandeira. Os árbitros deverão verificar se a mão contra a cabeça foi um empurrão, cartão amarelo com punição, ou um golpe, cartão vermelho direto. Não, para mim, esse lance foi até mais agressivo do que o do jogador do Corinthians. O jogador do Corinthians, você pode argumentar que ele estava lá, né, tentando abrir espaço na margem e tal. Esse, para mim, claramente é uma agressão. Então, é um lance que a torcida do Corinthians está reclamando. É um lance, eu tô vendo várias mensagens aqui, as pessoas me mandando. E realmente, o Calleri deixa o braço. É um lance mais suave que o do André Ramalho? Pra mim é. Pra mim é mais suave, não é uma porrada como foi a do André Ramalho. Mas ele larga o braço pra trás. Então, esse ele tá em movimento e tal, eu acho até que o movimento dele, nesse caso, é mais agressivo até do que o do André Ramalho. Flávio Prado. Eu não acho que é mais agressivo, não. Eu acho que é um pouco mais suave, mas dentro de uma coerência de critério, teria que ter expulsado também. Acho uma questão de linha de critério. Você tem que ter critério. Se o jogador abdica da bola para dar um tapa no outro, ou seja lá o que for, e acerta,
Expulsão, né? Parece muito que foi o mesmo critério usado. Na minha opinião, é óbvio que foi lance para expulsão. As do Corinthians, não tem nem o que falar. O Pilhado falou tudo, foi burrice. O jogo que tava difícil, não tinha tido tanto lance para nenhum lado, tava equilibrado. O Corinthians jogou melhor no segundo tempo, ou seja, com 10 contra 10, 11 contra 11, poderia ter ganho. A sorte foi que nenhum dos times da zona de rebaixamento ganharam. Então tá na mesma merda. Mesma coisa. Então, daí que segue. Galera, se curtiu o vídeo, deixa um comentário, deixa um like. Valeu, tamo junto.